Ah, agora é aula de geografia para o segundo ano de ensino médio, tá? Em geografia nós fizemos o capítulo 8 e agora vamos fazer o capítulo 9, que é atividades econômicas no espaço urbano, tá? E aí nós vamos começar com o setor, vamos falar do setor secundário. Por quê? Lembre-se que na economia de um país nós temos o setor primário, que é agropecuário, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que são comercialização e prestação de serviço, vale? Então, assim, um está atrelado ao outro, não é? Então, um depende do outro e relembrando que com isso, assim, sem o setor primário não existiria as fábricas, porque toda matéria-prima vem do setor primário, que é a agricultura, que é a criação, né, de animais e que também que é a extração de minerais, dentro do extrativismo também, certo? Então, isso daí é o setor primário, relembrou? Então, nas cidades do espaço urbano nós não temos isso, porque isso aí é rural, campo. O que nós temos, o setor secundário, que são as fábricas, não é? E tem vários tipos de fábrica que nós vamos ver agora, tá? Não vou me adiantar, não. Muito legal aqui, que eu gostei desse livro, que ele te fala a evolução desse setor secundário. Então, ele te coloca o artesanato, que é uma etapa onde a pessoa fazia tudo sozinha, é individual, não é? Primeira etapa. A manufatura, que é a segunda etapa, que ele põe várias pessoas para trabalhar, então não é mais individual. Então, ele ganha tempo, mas ele tem que pôr mais capital, mais matéria-prima, tá? E a maquinofatura, que é a máquina com as pessoas, né, com o manual fazendo, que fazem as coisas em menor tempo, mas também se aplica bastante capital, não é? E o tempo é menor para fazer a mercadoria, certo? Então, é o uso de máquina, não é, na produção de mercadoria. E aqui vai falar que a fase de maquinofatura continua evoluindo. Atualmente é a indústria moderna. O que nós estamos vendo agora, que atualmente é a indústria robotizada, não é? E o que está fazendo? Em vez de mais mão de obra, está usando menos mão de obra e está gerando desemprego, mas é uma fase, não é, que está passando, não é, o capitalismo, um planeta Terra, essa fase, porque vai dar um pulo para outra fase, que vai ter outros. Tem outras profissões que estão surgindo, né, nas telecomunicações, não é, do espaço, uma série de coisas que o que está exigindo é que a pessoa seja qualificada. Então, está empurrando a humanidade a ficar mais qualificada, certo? Mão de obra qualificada, tá? Bom, e aí que você tem aqui o mundo do trabalho, que é um engenheiro industrial, é legal para você ler, não é? Só para ter uma ideia. E aí nós vamos falar atividade industrial, tem 3 tipos de indústria. Aí vai falar da transformação, né, que ela transforma matéria-prima, né, em bem industrializado. Vai falar da extrativa, que vai tirar, né, vai tirar da natureza, né, os minérios que a gente usa muito. E da construção civil e naval, não é? Porque a construção de barcos para navegar, ou então edifícios, casas, tudo que você precisa. Bom, aqui também nós temos a caracterização de como que a indústria trabalha. Você tem bens de produção, é o que ele faz equipamentos, né, para outras indústrias aqui. Tem a siderúrgica, não é? E tem a metalúrgica. A siderúrgica, ela faz o ferro, metalúrgica, ela separa os metais, né? A petroquímica do petróleo, ela faz uma série de derivados de produto dela, então elas são de peso, né? São indústrias que é necessário que tenha a matéria-prima, não vai direto ao consumidor, então ele tem que passar por essa modificação. Aí, bens intermediários, que daí essas fábricas, ela fabrica máquinas para outras indústrias, não é? Então, você tem indústria de eletrodomésticos, você precisa dessas máquinas para fazer, tá? Então, então ela faz isso, né? E ferramentas, não é? E a energia elétrica também está nessa aqui.
E aí de bens de consumo, não é? Que é o que a gente compra diretamente. Então nós temos duráveis, semiduráveis e não duráveis. Você já sabe que aqui, não é lá. Os duráveis, automóveis, eletrodomésticos, papá. Os semiduráveis é calçado, nem roupa, é semidurável. E os não duráveis é comida e bebida, tá? E aí, quanto à matéria-prima e energia, ela pode ser pesada, tá? Então, ela é produzida diretamente para o consumo. Nossa, aqui é pesada, grandes quantidades de matéria-prima que ela, né? Que ela necessita e muita energia, e são as siderúrgicas e a metalúrgica. E tem a indústria leve, que produz diretamente para o consumo, não é? Duráveis, semiduráveis e não duráveis, tá? Essa é a leve. E ele apresenta uma atividade econômica, né? Uma função social, porque ele gera emprego, tá? E indiretamente também a distribuição dos produtos gera emprego. E ele também, ele fomenta um setor da economia que ele acaba criando, fomentando o setor terciário, tá? Bom, tudo que não está no setor primário, não é? Agropecuária, extrativismo, tudo que não é indústria vai acabar nesse setor terciário. E aí nós temos aqui a terciário. Envolve atividades comerciais e também prestação de serviços. Se meu ralo entupir, não é? Então eu vou chamar alguém para fazer isso e para prestação de serviço. Se eu quero viajar, conhecer, né? Japão, por aí, eu vou atrás de uma agência de viagens e vai fazer essa prestação de serviço, de comprar passagem para mim, ver hotel, não é? Se eu quero ir a uma festa de vestido longo, super elegante, eu vou lá numa loja e procuro um vestido. Aí é uma mercadoria, não é? É o comércio. Então, se tem o comércio, eu quero comprar pão, eu vou numa padaria que é comércio. Se eu quero comprar um sapato, vou numa sapataria, é comércio. Mas se eu quero atendimento médico, é uma prestação de serviço, não é comércio. Não é o médico que não está se vendendo, tá? Então é bem isso daí. Você já conhece as diferenças porque a gente está nesse meio aqui, né? Nós somos capitalistas. É o setor mais diversificado que tem, é lógico. Você vê desde feirante, não é? Até professores, até pesquisadores, diretores de faculdades, teatro. Você coloca tudo aqui nesse terciário aqui. Mas eles, assim, a ONU, ele dividiu em 26 categorias, meio complicado, e aí tem um lado mais simples, que ele coloca o básico, que são as atividades domésticas, tá? E artesanais, é o básico. Aí você tem o superior, atividades que necessitam de mão de obra especializada, não é? Como na saúde, educação, então, transporte, finanças, os bancos entram aqui, não é? Médico, bom, tudo isso então, ele precisa de mão de obra especializada. O motorista de um transporte público, ele precisa, não é? Estar de uma mão especializada, não é qualquer um que vai dirigir um ônibus por aí, tá? Educação, né? Um professor, ele vai ter que estudar para isso, então é mão de obra especializada, você se prepara para isso. Então, tem o básico, o superior e o quaternário, que você é fera nisso daí, né? São as telecomunicações, a biotecnologia, o desenvolvimento de softwares, a pesquisa, são os pesquisadores que estudam demais para ver novidades e tal, não é? Então, é mão de obra de alto nível de especialização. Então, essa divisão em três tá facilita mais para você entender, mas a gente já está vivendo nesse meio aqui. Ele aumentou, se desenvolveu muito nessas épocas aqui, não é? E isso mais com a evolução de tecnologia, então evoluiu muito mais ainda, tá? Deixa eu ver o que tem. Tem uns grandes shopping centers que todo mundo gosta, não é? Que aí tem as vendas aí.
E tem também as vendas diretas da fábrica, que é um chamarisco para pegar consumidor e conseguir vender, né, mais. E atividades que foram popularizadas pelo meio de comunicação, que a televisão chega a qualquer lugar e você, nossa, mostra coisas novas que estão surgindo e você vai atrás. Então isso faz com que você, através da comunicação, você vai correr e vai saber de coisas, das novidades que existem, não é? Então é super interessante. A prestação de serviço envolve transporte, distribuição de mercadorias. Então ele vai do produtor para o consumidor e ele vai fazer a distribuição, ele precisa de transporte. Também tem o atacado e o varejo, né? Que é você vende atacado, são grandes quantidades que você compra por um preço um pouco menor, e você tem o varejo que você compra por unidades com um preço um pouquinho maior que o atacado. Tá? O que nós temos aqui? Porque a classificação de países. Então, nesse mapa aqui, planisféria aqui, a população empregada no setor terciário é maior do que no secundário e no primário, não é? Isso por quê? Porque o secundário está ficando muito automatizado, né? Robotizado, então cada vez está precisando de menos pessoas na indústria, porque as máquinas, os robôs, o computador está dirigindo tudo, não é? No campo, a alta tecnologia utilizada no campo também está cada vez usando menos mão de obra. E aí, onde que vai a maior parte? Terciário. E nesse mapa mostra, não é? Aqui de onde que tem mais a população empregada aqui. E elas, é lógico, elas fazem parte do produto interno bruto, que geralmente é mais da metade, é através do setor terciário, tá? E aqui você vê, analisando esse mapa, a população, né, que trabalha nesse setor se encaixa em desenvolvidos e países desenvolvidos e em desenvolvimento, que o Brasil está em desenvolvimento. Então, dá para ver. Agora, quando você tem um país que o setor terciário é menor, né, que o industrial, que o agrário, geralmente o agrário é maior, são países ainda subdesenvolvidos, porque ainda não se industrializado e ainda, então, o setor terciário não está tão, né, diversificado, tão grande, porque você precisa ter que produz para você vender, tá? Então aqui o Ministério daqui do Brasil, eles estão aqui, os dados do Ministério aqui do Brasil está dizendo que agora o foco no terciário está no setor terciário, porque o terciário está dando, né, está vindo produzindo aqui mais. A participação desse setor no produto interno bruto tende a aumentar, né, e aumentar mais a parcela da população economicamente ativa nesse setor. Bom, e aqui tudo você tem para ler, para responder, que você entenda. E aí tem um que chama, 119 a página, chama terceiro setor. O que é isso? A estrutura econômica do país, ele é organizado em primeiro, segundo e terceiro setor. Por quê? O primeiro setor é o setor público, não é? Que a gente precisa para a Polícia Federal, você vai num cartório, é um setor público, tá? Você vai a polícia, tá? Aí o segundo setor é o privado, que é com vistas a ter lucro, tá? Bens e serviços com fins lucrativos, tá? E aí, por causa desse segundo, nós temos o terceiro setor, que a gente conhece, que são as ONGs, as associações, os grupos filantrópicos, que é sem fins lucrativos, tá? Por exemplo, o Lions é uma associação sem fins lucrativos, então teria terceiro setor, tá? Então, é isso que está dizendo, você responda, né? Se lê bonitinho, você tem as perguntas aqui para você praticar, me mande até o final de semana, estou querendo receber, porque eu estou colocando a caderneta em ordem, a escola pediu, está exigindo dos professores, né, que façam
as marcações na caderneta e põe a presença dos alunos como não presencial, mas as que estão assistindo às aulas através de vários meios de comunicação, mas vocês estão tendo aula e estão fazendo, não é, as tarefas, tá bom? Espero que você mande login para mim.